Com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Bonilha, conselheiro Ives Linhares, dos auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Canha, da procuradora doutora Elisa Zenedim, Elisa Ana Condo Langner, declara aberta a 13ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto à homologação do plenário ato número 12 da sessão do dia 19, próximo passado. Está em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo aos membros do plenário a oportunidade para comunicações e inclusão de processos em mesa, comunicando desde já os seguintes sobrestamentos. Na COFAP, 877, 848, 14, 706, 699, 15, 895, 734, 15, 25012, 16, 25691, 16 e 92.305, 16. Na COFI, o 594, 630, 16. Palavra, de acordo com o regimento interno, está aberta para comunicações e inclusão de processos. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, guardando decisões nos processos de admissão, os processos 573, 3014, 744 e 7715. Na Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, dos processos 539-881-15, 939-301-16, 829-972-16, 113-8831-14 e 88-16-05-16, aqui por motivos variados, aguardando decisões pré-julgado e incidente de inconstitucionalidade. Devidamente anotado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para devolver ao conselheiro Ivan Leles Bonilha a admissão de pessoal 978-354-15. Devidamente anotado. A palavra está livre. Passa ao relato de minha pauta. Processo 47.436.17 é um alerta do município de Loanda, considerando a execução de despesas total com pessoal em percentual superior a 95%. Houve o contraditório e a coordenadoria é pela expedição do alerta, no mesmo sentido se manifesta o Ministério Público, e esta é a proposta do relator pela expedição do alerta. Está em discussão. Votação, aprovado. Tomada de contas extraordinária 6147716 do município de Andirá, instaurada a partir da comunicação de irregularidade decorrente de apontamento realizado pelo PROAR em face da Câmara Municipal, em razão do recebimento de diárias em quantidade elevada e em desacordo com princípios administrativos por parte dos agentes públicos no exercício de 2014. Conforme se depreende da inicial de comunicação de irregularidade, houve pagamento de diárias inteiras em datas de retorno, sem que houvesse pernoite fora da sede, em contrariedade com o disposto na normativa local Resolução 1/2012 da Câmara Municipal. Neste caso, então, alertamos que havia a resolução da Câmara Municipal que proibia a diária integral neste retorno, porque eu ainda discuto quando não há manifestação na lei local. Houve o contraditório, a coordenadoria pela irregularidade com devolução de valores e multas, o Ministério Público corrobora o opinativo da unidade técnica e a conclusão do relator também, oferecendo um voto pela procedência e, consequentemente, irregularidade da presente tomada de contas,
de responsabilidade do senhor José Odair Boancin, presidente da Câmara à época, determinando o ressarcimento dos valores de forma individualizada, atualizados até a data do efetivo recolhimento, em razão do recebimento de diárias em dia de retorno, com ofensa à Resolução Legislativa 1/12 daquela Câmara Municipal. E daí trago os valores que cabem a cada um. E, por final, recomendo-se à Câmara Municipal que realize melhor controle do pagamento de diárias. É a proposta. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 15.26.45.13 do município de Nova Esperança. Repasse à Associação Ninho da Águia no valor de 45 mil, direcionado à manutenção dos projetos sociais destinados a crianças e adolescentes. A coordenadoria pela regularidade, com recomendações. O Ministério Público aponta ressalvas e nós, como temos feito em outros processos de igual natureza, propomos a regularidade com recomendações. Está em discussão. Votação aprovado. O 32.71.51.13 do município de Paranavaí, repasse efetuado à APAI do município, no valor de R$ 47.256, direcionado ao atendimento à inclusão social e à melhoria de qualidade de vida de pessoas com necessidades especiais e de suas famílias. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Ressalvas: incompatibilidade entre as despesas realizadas pela tomadora e a rubrica utilizada pela concedente. Termo de cumprimento dos objetivos não assinado pelo responsável indicado no CIT. Recomendação ou recomendações: atraso da concedente no envio das informações bimestrais e ausência de certidões na formalização do convênio. O Ministério Público, em parecer 1392/17, concorda com o posicionamento da unidade técnica. Nós apresentamos um voto, também acompanhando a instrução do processo, pela regularidade, com as ressalvas e recomendações já citadas. Está em discussão. Votação aprovado. R$ 38.70.06.13 do município de Paranavaí, que repassou Asílio dos Velhos, Lins de Vasconcelos, a importância de R$ 57.075, direcionado ao atendimento a idosos, isso no ano de 2012. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalva e recomendações. A ressalva é que o termo de cumprimento dos objetivos não veio assinado pelo responsável indicado, e recomendações: atraso da concedente no envio das informações bimestrais e ausência de certidões na formalização do convênio. O Ministério Público, no parecer 16.869, concorda com o posicionamento da unidade técnica. Nós também, e propomos a regularidade com ressalvas e recomendações. Está em discussão? Votação aprovado. O 6994-2313 do município de Apucarana, repasse efetuado pelo município ao projeto Renascer, no valor de R$ 44.748, direcionado à assistência multidisciplinar para portadores de HIV, sem recursos financeiros ou sem apoio familiar. A coordenadoria de fiscalização de transferência é pela regularidade com recomendações. As recomendações: atraso da tomadora no envio das informações bimestrais e atraso da concedente no envio das informações.
O Ministério Público discorda em parte quanto à ausência de certidões, entendendo ser o caso de ressalva. Como em outros processos, nós propomos a regularidade com recomendações. Está em discussão, votação, aprovado. Certidão liberatória 1807-1616, Consórcio Intermunicipal de Saúde, sediado no município de Pato Branco, solicitado pelo seu presidente Altair José Gasparetto. A coordenadoria de fiscalização é pelo indeferimento do pedido, em razão do atraso verificado no não encaminhamento do processo de prestação de contas, referente ao termo de convênio 1/14, vigente até 31/12/16. A coordenadoria de fiscalização é pelo deferimento, e o Ministério Público é pela não liberação da certidão requerida. Analisando as informações, verificamos que o registro da pendência apontado na unidade técnica já não existe mais, pois foi apresentado as contas faltantes, tendo obtido eletronicamente a certidão. Desta forma, propomos o encerramento do processo. Está em discussão, votação, aprovado. O 225280, no município de Fazenda Rio Grande, certidão encaminhada pelo senhor Márcio Cláudio Wozniak, em razão da impossibilidade de sua obtenção por via eletrônica. A coordenadoria de fiscalização é pelo indeferimento do pedido, devido à extrapolação do limite de despesas com o pessoal. A coordenadoria de fiscalização diz estar apto o município, a coordenadoria de execuções também é pelo indeferimento, em razão da ausência de comprovação no cumprimento de determinações. A coordenadoria de fiscalização de atos de pessoal é pela ausência de pendências. O Ministério Público, pelas razões aduzidas, é pelo indeferimento do pedido. Neste processo, prezados colegas, nós temos uma situação inusitada. Ela apresenta nuances que exigem uma melhor análise e um melhor esclarecimento. Acontece que, da eleição de 2012, a chapa inteira eleita e que assumiu a prefeitura oficialmente, a chapa inteira, eu digo prefeito e vice-prefeito, eles, posteriormente, foram afastados pela Justiça Eleitoral, foram afastados pela Justiça Eleitoral. E foi determinado, então, de que o presidente da Câmara Municipal assumisse temporariamente a gestão municipal. E entre vindas e idas e recursos, o presidente da Câmara acabou ficando até o final da gestão, mas de forma interina. Com a eleição próxima passada, o mesmo foi eleito prefeito, mas possui todas as características de prefeito eleito pela primeira vez, porque o foi, e assumiu a prefeitura então, e apresentou no processo providências para conseguir efetivar as determinações do tribunal. Então, os prefeitos eleitos pela primeira vez, eles têm uma consideração especial do tribunal e possuem o direito de receberem a certidão liberatória nos primeiros 4 meses, né, sem qualquer análise de gestão. E eu, analisando bem o processo,
E entendi que nós temos nesse processo características de primeiro mandato. Levando em consideração este fato e as providências já tomadas agora nesses 3, 4 meses, e que eu acredito piamente que por essas providências, brevemente nós teremos a adequação das determinações do tribunal, é que eu proponho o deferimento da certidão liberatória pelo prazo de 60 dias, com o compromisso de que o ajuste seja feito, senão outra certidão não será fornecida. É a proposta de voto. Está em discussão. Votação. Senhor presidente. Para discutir. Apenas vou consignar meu voto contrário, entendendo que não se trataria de um mandato de um novo gestor, mas sim de um gestor que já havia participado. Eu compreendi a situação, apenas a minha análise é diversa. Eu entendo, então, o meu voto, só que seja consignado pelo indeferimento, nos termos da instrução. 2 votos a 1, está concedida a certidão. Tem um relatório de inspeção, processo 1068-370-14 do município de Reserva. Trata-se de relatório de inspeção realizado em atendimento ao Plano Anual de Fiscalização, visando avaliar a legalidade, fidedignidade e consistência das receitas e despesas públicas realizadas pela Administração Municipal de Reserva. A Coordenadoria de Fiscalização, mediante relatório, constatou o seguinte: dispensa indevida de licitação referente à aquisição de serviços de locação de palco para shows e montagens da Arena de Rodeio Country. Deficiência na manutenção dos veículos adquiridos por meio de pregão presencial. Irregularidade na execução do contrato administrativo 200/12, referente ao convênio FNDE-MEC Pró-Infância. Aquisição de bens e serviços sem licitação. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de gestão. Designação como controlador interno de servidor ocupante de cargo em função incompatíveis com a violação ao princípio da segregação de funções. Devidamente citado, o senhor Mário Pedroso de Moraes, então coordenador do controle interno, deixou de apresentar defesa. O senhor Luiz Carlos Wozniak, então prefeito, acostou vários documentos, fez a sua defesa, analisou um por um dos itens. A Coordenadoria de Fiscalização, mediante instrução 5.716, conclui pela irregularidade, com aplicação de multas e abertura de tomada de contas extraordinária. O Ministério Público acompanha o penativo da unidade técnica pela aprovação do relatório, com a instauração de tomada de contas extraordinária, corroborando integralmente as recomendações elencadas na matriz de responsabilidade. No meu voto, eu faço uma análise de todos os itens e, com relação ao item 1, que eu li, que se refere, achado número 1, que a festa do tomate é tradicional no município. Essa é a informação do prefeito. Dispensa indevida de licitação referente à aquisição casada conjunto de serviços de locação de palco para shows de montagem da arena. Ele contratou tudo junto, em vez de contratar só o artista, ele contratou tudo junto. E eu vou acompanhar a instrução do processo neste achado. Pois observa-se que a contratação da empresa RM Empreendimento Artístico Limitada não apenas teve como objetivo a apresentação de profissional do setor artístico, mas também toda a montagem de estrutura de palco e do rodeio,
de modo que o município aproveitou do disposto do artigo 25, terceiro da 866, que prevê a inexigibilidade da licitação para a contratação de profissional. Já temos, nesse sentido, decisão recentíssima desta Corte, Acordo 6204/16, de responsabilidade do Dr. Ives. Com relação ao achado número 2, que é a deficiência na manutenção dos veículos adquiridos por meio de pregão, observa-se que os documentos acostados pela parte para justificar deficiência na manutenção dos veículos utilizados no transporte escolar é manutenção, não foram suficientes para atestar a regularidade do estado mecânico desses, pelo que se corrobora ao opinativo imputando multa ao senhor Luiz Carlos Wozniak. Com relação ao item 3, que é a irregularidade na execução de contrato administrativo, nós consideramos que o convênio celebrado entre o município de Reserva e o FNDE-MEC para a construção de unidade de educação infantil tipo B envolve recursos federais e, pelo que consta dos autos, houve pagamento somente com relação ao que foi efetivamente realizado. Desta forma, entendo possível o afastamento da inconformidade. No 4, aquisição de bens e serviços sem licitação, também entendi que as justificativas da parte são razoáveis e afasto também a irregularidade neste item. Com relação ao item número 5, contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de gestão, eu constatei que o município de Reserva, por meio da tomada de contas 3211, celebrou o contrato 5/12 no valor de R$ 99.600 com a empresa técnica de apoio à administração pública e gestão pública limitada, para a prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de gestão. A unidade técnica, em sua derradeira instrução, destacou que os serviços contratados não se referem a serviços específicos e especializados, mas sim típicos, restando clara a afronta ao artigo 37, segundo da Constituição e pré-julgado 6. Inicialmente, cumpre frisar que, muito embora os serviços sejam típicos, normais da administração, tal fator não lhes retira o caráter especializado, tal como estabelece o artigo 13 da Lei 8666. Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Tal situação, no entanto, não pode ser confundida com os serviços que, embora especializados, têm natureza singular e com notória especialização, que é o que trata a 8666, como reza o artigo 25 da legislação federal. Portanto, mesmo que os serviços contratados pelo município no exercício de 14 tenham natureza efêmera, não se pode, por tal característica, considerar-lhes comuns, simples ou banais. Nesse contexto, mesmo que os serviços tenham sido prestados para assessoramento administrativos em serviços típicos, não vislumbro que tenha indícios de substituição de mão de obra que possam concretizar a afronta ao 37.2 da Constituição Federal, ou mesmo o pré-julgado número 6, uma vez que o município possui, desde 2007, servidor efetivo e responsável técnico pelo setor, que é a contabilidade, conforme informações obtidas junto ao Sistema de Cadastro de Entidades, SICAD. Nesses termos, afasto também a inconformidade e mantenho a inconformidade do item 6. Concluo, nos termos do artigo
267, quarto do regimento, pela aprovação parcial do relatório de inspeção, com a adoção das seguintes medidas. Achado 1, aquisição casada de serviço de locação de parque, show, montagem de arena de rodeio, inconformidade com aplicação de multa do 87, 3D da lei complementar ao senhor prefeito municipal Luiz Carlos Wozniak. 2, deficiência na manutenção dos veículos adquiridos para o transporte escolar, inconformidade com aplicação de multa do 87, 4G da lei complementar ao senhor Luiz Carlos Wozniak. E o achado 6, atuação do controle interno com acúmulo de funções incompatíveis, inconformidade com a aplicação da multa do 87, 4G da lei complementar ao senhor Luiz Carlos Wozniak. É a proposta. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir. Não é para discutir, apenas eu vou consignar a minha divergência parcial, entendendo que o achado número 5 deveria ser objeto de tomada de conta extraordinária, nos termos da instrução e do Ministério Público. Eu entendi a fundamentação de Vossa Excelência, mas eu tenho decidido de forma divergente. Então, apenas eu solicito a Vossa Excelência consignar essa localizada divergência. Que seja consignada a divergência do conselheiro Ives, por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Prestação de contas anual 275166, Câmara Municipal de Habitação de Araucária, exercício de 2011, encaminhadas pelo seu atual presidente Jaime Carlos Brum. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão de ausência da relação dos bens componentes do ativo imobilizado e do intangível, a que se refere os incisos 4º e 6º do artigo 179 da Lei 6.404 de 76, com aplicação de multa do 87.1b da Lei Complementar 113. Segundo, não encaminhamento de cópia da ata da Assembleia de Acionistas, que deliberou sobre as demonstrações financeiras do exercício de competência da prestação de contas, com aplicação de multa do 87.1b da Lei Complementar. Ainda ressalva item referente à entrega do sistema SIM atos de pessoal com atraso, aplicando multa do 87.3b da Lei Complementar. O Ministério Público acompanha a instrução técnica. A nossa proposta é, acompanhando a instrução do processo, e na forma do artigo 16.3 da Lei Complementar, que esta Corte julgue pela irregularidade as contas da Companhia Municipal de Habitação de Araucária, exercício de 2011, de responsabilidade de seu presidente, à época, Jaime Carlos Brum, que com relação à ausência de encaminhamento da relação dos bens, seja-lhe aplicada a multa do 87.1b, e com relação ao não encaminhamento da cópia da ata da Assembleia, lhe seja aplicada a multa do 87.1b da Lei Complementar. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. Tem alguns processos que vou fazer o relato em bloco, como temos feito. O 23.36.93, 15, contra do regime de previdência social de Palmeira, é pela regularidade, como os demais. Nesse o Ministério Público acompanha, a proposta é pela regularidade. O 23.47.38, 15 da Câmara Municipal de Alpere, pela regularidade, diz a coordenação, acompanha o Ministério Público e a proposta do relator. 35.0053, Consórcio Intermunicipal Vale do Capanema, localizado no município de Salgado Filho, relativo ao exercício de 14, regularidade a coordenadoria, o Ministério Público acompanha, é a proposta do relator. Nesses 3 processos, então, propõe a regularidade dos membros. Estão em discussão, votação, aprovados. Prestação de contas de prefeito municipal, 24.33.69.15, município de Itambaracá. Contas relativas ao exercício de 2014, caminhadas pelo prefeito senhor Amarildo Tostes.
A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade, o Ministério Público, no parecer 2.509/17, acompanha, e o relator propõe, na forma do artigo 23 da nossa lei complementar, que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Itambaracá, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito, senhor Amarildo Tostes. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 24.95.85.16, do município de Bandeirantes, contas relativas ao exercício de 2015, encaminhada por Celso Benedito da Silva. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público também, e a nossa proposta é que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Bandeirantes, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Celso Benedito da Silva. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço a atenção. A minha pauta está atendida. Eu passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão fracionária do tribunal, o primeiro processo que tem na pauta é o 26.928/15, prestação de contas de transferência relativa a repasses efetuados pelo município de Toledo ao Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda de Toledo, convênio feito em 2014, com vigência por um período pouco superior a 3 meses, valor de R$ 101.720 para a reforma e aquisição de equipamentos. COFIT e OMP, pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação. Assim, sem mais delongas, e voto pela regularidade da prestação de contas, ressalvando a ausência da certidão negativa de débitos, com expedição de recomendação aos responsáveis para que revisem procedimentos que deram causa a falhas formais levantadas. É o relatório, o voto, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Agora apresento a apreciação desta Câmara para julgamento conjunto, 6 processos. 686216/13, 411970/14, 968029/14, 67432/16, 107071/16 e 648510/16. Todos processos tratam da análise da legalidade para fins de registro, de inativação previdenciária. Em todos os processos, embora tanto a instrução da unidade técnica quanto o parecer ministerial tenham sido pela legalidade e registro, houve atraso no encaminhamento da documentação. No mérito, o voto é pelo registro dos atos, e quanto ao atraso, ressalvado o meu posicionamento singular, afasto a aplicação de multa, haja vista que diversos precedentes desta Corte e desta Câmara nesse sentido. Motivo pelo qual, a partir doravante, adotarei, ou melhor, despacharei monocraticamente os processos futuros. Assim, o voto é pela legalidade e registro dos processos citados. Em discussão, votação, aprovados. Protocolo 962934/14, exame de legalidade, inativação voluntária de servidora, ocupante do cargo de professor de ensino superior.
Após o contraditório, a unidade técnica concluiu pela legalidade e registro, foi acompanhada pelo órgão ministerial e o processo foi protocolado dentro do prazo estipulado, motivo pelo qual meu voto é pela legalidade e registro. Em discussão, votação, aprovado. Também para julgamento conjunto, 8 processos que tratam de análise de pensão previdenciária, são eles 19, 75, 34, 16, 42, 82, 42, /16, 46, 16, 81, /16, 54, 77, 48, /16, 62, 65, 40, /16, 62, 69, 74, /16, 71, 65, 58, /16 e 97, 01, 60, /16. Todos os processos, embora tanto a instrução da unidade técnica quanto o parecer do MP tenha sido pela legalidade e registro, houve atraso no encaminhamento, meu voto é pelo registro dos autos e, assim como no bloco anterior de aposentadorias, afasto a aplicação da multa conforme entendimento que prevalece nesta Câmara. Então, meu voto é pela legalidade e registro. Estão em discussão, votação, aprovado. Agora o protocolo 15.2636/11, prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, exercício 2010, orçamento previsto, fixado de R$ 9.671.400, COFIN e MP pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa. As restrições relativas ao não encaminhamento de balanço patrimonial com a respectiva publicação e a divergência entre os valores ativo e passivo do balanço emitido pela contabilidade e informações alimentadas no SINAM restaram sanadas no curso da instrução, o que faz aplicável a súmula 8. Igualmente, com fundamento nesse enunciado, a ausência do relatório de controle interno pode ser ressalvada, porque foi noticiado pela unidade técnica que a entidade procedeu à implantação do sistema de controle interno durante o exercício 2014, nomeando servidor efetiva para o cargo, que demonstra a situação foi ajustada. O atraso no envio dos dados do SINAP, referente ao 6º bimestre, entendo que o item deva ser ressalvado, pois explicações apresentadas foram de que passou por mudança no endereço da sua sede, não são capazes de justificá-lo, mormente se considerado o período de atraso, que ficou quase 1 ano e meio da data prevista. Aplicável a um dos responsáveis, a multa administrativa prevista no 87.3, a linha B da nossa lei complementar, como foi proposto, inclusive, pela unidade técnica MP. Então, meu voto é pela regularidade das contas, com ressalvas e aplicação de multa. Em discussão, votação, aprovado. Por fim, senhor presidente, o protocolo 24.7309, prestação de contas, município de Toledo, exercício 2014, orçamento previsto R$ 315.666.641. COFIN e MP opinaram conclusivamente pela regularidade com ressalvas das contas. Restrições inicialmente apontadas foram devidamente esclarecidas por ocasião do contraditório. Já no que concerne a restrição apontada quanto ao relatório do controle interno, o primeiro documento juntado aos autos mencionava irregularidade na composição do Conselho Municipal de Saúde, recomendando que tal conselho providenciasse a nomeação de mais 4 suplentes. O novo relatório encaminhado elencou as medidas tomadas para sanar as inconformidades. Foi
sanado e faz incidir a súmula 8. Assim, sem mais delongas, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Toledo, referentes ao exercício 2014, ressalvando que o correto registro das provisões previdenciárias ocorreu apenas em exercício posterior e que o saneamento do relatório do controle interno efetivou-se no curso da instrução. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Era o que tinha para essa tarde. Agradeço, presidente. Esta presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio a pauta com o processo de ato de inativação 41.65.53.13, que trata da aposentadoria voluntária da senhora Isabel Rei dos Santos, cargo de agente de apoio. Na verdade, senhor presidente, senhores doutor Ivan, esse processo teve manifestações uniformes da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal e do Ministério Público pela negativa de registro. Esse também é o voto. O que ocorreu aqui é que foi utilizada a regra do artigo 3º da Emenda Constitucional 41, computando-se o período de contribuição não até a data da entrada em vigor dessa emenda, como determina a nossa jurisprudência, bem como o Supremo Tribunal Federal, mas sim até a data de afastamento da servidora. Então, o que houve, na verdade, foi uma junção de regras que a nossa jurisprudência, e nisso acompanha inclusive o entendimento do Supremo, é uniforme quanto à sua impossibilidade. Então, me parece que realmente o caso é de negativa de registro, conforme bem apontado pela unidade técnica, e eu ainda adoto a determinação, além da própria determinação da servidora, para que exerça o direito recursal, querendo, mas que também o Paraná Previdência dê a opção a essa servidora de que, além do refazimento do cálculo com o período até a entrada em vigor da emenda 41, lhe seja também facultado aposentar-se por regra mais favorável, levando em conta o seu tempo integral de contribuição. Então, o voto, senhor presidente, é pela negativa de registro com as determinações assinaladas. Está em discussão. Votação aprovada. Tenho a seguir processo de pensão, em que houve a aplicação da Instrução Normativa 117, processo 115, 197 e 814, em que eu acompanho o parecer da coordenadoria pela legalidade de registro. Em discussão, votação aprovada. Situação semelhante, senhor presidente, nos processos de admissão de pessoal, são 5 processos, em que eu também, divergindo do Ministério Público, acompanho a coordenadoria. São os processos 84, 60, 31, 12, 32, 12, 42, 13, 35, 36, 75, 13, 70, 95, 14, 33, 81, 81, 14, todos eles pelo registro dos respectivos atos. Estão em discussão. Votação aprovada. Tem a seguir uma prestação de contas anual, 377.098.14, contas do consórcio público dos municípios do Pro Caxias de Capitão Leônidas Marques, exercício de 2013, em que foram responsáveis sucessivamente Cláudio Miro Quadri e Claudemir Freitas. A instrução conclusiva da Coordenadoria de Fiscalização Municipal pela irregularidade em virtude do exercício de funções de assessoria jurídica de forma contrária ao nosso prejulgado. O Ministério Público, entretanto, propõe a conversão em ressalva com recomendação. Eu acompanho, senhor presidente, integralmente a manifestação do Ministério Público. O consórcio, na verdade, comprovou ter adotado medidas para adequação do seu cargo, do seu quadro de pessoal, inclusive criando empregos públicos em vários setores, inclusive na área de assessoria jurídica, de modo que eu entendo que pode sim ser convertido em ressalva, e eu adoto a recomendação do Ministério Público para que justamente seja deflagrado o concurso público, visando justamente o provimento desses empregos públicos que foram criados. Então, eu voto acompanhando o Ministério Público pela regularidade, com ressalva e recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Tenho a seguir ainda processos de prestação de contas
anuais, 23, 88, 34, 16, Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Terra Roxa, responsável a senhora Regina Balonecre, exercício 2015, acompanham manifestações uniformes pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Esse também é o voto no processo seguinte, 24, 55, 55, 16, da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do município de Inajá, responsável o senhor Hélio Rodrigues de Jesus, exercício 2015, também acompanhando manifestações uniformes pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Por fim, senhor presidente, tenho prestação de contas do prefeito municipal de Foz do Iguaçu, senhor Reni Clóvis de Souza Pereira, exercício 2013, é o processo 222.558.14. Após diversos contraditórios, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal opinou pela irregularidade das contas, aponta para tanto 5 motivos que serão tratados no voto, e indica ainda a necessidade de aplicação de multa e de ressarcimento de valores. O Ministério Público corrobora a instrução. Na verdade, as irregularidades se encontram devidamente caracterizadas, senhor presidente. A primeira delas, na verdade, é a falta de repasse de contribuições retidas dos servidores e da parte patronal para o regime próprio de previdência. Houve diversos contraditórios, a nossa Coordenadoria de Fiscalização Municipal foi bastante específica ao exigir os documentos para verificar o efetivo recolhimento, tanto da contribuição patronal quanto dos servidores. O município não juntou os documentos necessários e até a nossa Coordenadoria fez um brilhante trabalho comparando a diversidade das informações que foram lançadas, tanto da base de cálculo quanto do valor retido, da contribuição dos servidores e da patronal. Então, percebe-se no quadro elaborado que efetivamente não há como verificarmos se houve o efetivo recolhimento da importância devida. Há uma divergência de valores daquilo que foi lançado no nosso SIM-AM, no que consta das guias, no que foi informado ao Ministério da Previdência Social. Então, realmente, não há outra solução senão a de irregularidade desse item, com aplicação por 2 vezes, uma vez que tratamos da parte patronal e dos servidores, da multa do artigo 87, inciso 4G da nossa lei orgânica, justamente pelo descumprimento da legislação previdenciária. Há outra irregularidade, a terceira, diz respeito aos atrasos nas contribuições do INSS, que teriam causado a necessidade do município arcar com encargos no valor de R$ 95.366,99. Justificativa da entidade diz respeito, basicamente, senhores conselheiros, a erros nos lançamentos de rescisões, falta de recursos para o pagamento e dificuldade de obtenção de informações. A nossa coordenadoria rebateu uma a uma esses argumentos lançados. Quanto ao último deles, da dificuldade financeira, eu ainda trago recente decisão aqui desta primeira Câmara, em que, numa situação semelhante, nós afastamos essa alegação de falta de recursos, uma vez que ela dependeria de um aprofundamento, de uma análise específica dos argumentos lançados pelo gestor, que nesse caso foram feitos de forma genérica. Então, permanece, evidentemente, a responsabilidade, ainda enfatizo o descumprimento do artigo 9º, parágrafo 2º, da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que justamente determina a prioridade de que devem gozar as obrigações previdenciárias, dada a sua natureza tributária. Então, eu acompanho as manifestações pela irregularidade, também com a aplicação da mesma multa do artigo 87, inciso 4G. Houve ainda, senhores conselheiros, e essa é a quarta irregularidade, realização de despesas sem prévio empenho, isso tanto com relação aos repasses da parte patronal ao regime próprio de previdência, como dos aportes que deixaram de ser feitos para a cobertura do déficit atuarial. Novamente, a nossa coordenadoria faz uma cuidadosa análise, inclusive de todos os argumentos da defesa. Ao final, houve uma falta de
de empenhos no exercício de 2013, despesas que só foram empenhadas em 2014, do aporte atuarial, de aproximadamente 3,5 milhões, e das contribuições previdenciárias de janeiro e fevereiro de 2013, de 2.481.000 aproximadamente. Não quer dizer que esses valores não foram pagos, mas sim que não foi feito o prévio empenho. Apenas a coordenadoria tem como regularizado a situação das contribuições previdenciárias de dezembro e do 13º de 2013, valor de 74.000 aproximadamente, que teriam sido juntados os respectivos empenhos. Então, no mais, resta configurada, então, a infração aos artigos 35 e 89 da Lei 4.320, motivo pelo qual, além da irregularidade, também aplica-se a multa do artigo 87, inciso 4G. Por último, houve ainda a falta de pagamento dos aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. A justificativa do município foi que essa obrigação teria surgido apenas em 2014, com o advento do Decreto 22.946. Entretanto, a coordenadoria, novamente com muita propriedade, analisou a matéria e entende que a previsão no cálculo atuarial e a sua previsão também na lei orçamentária, por si só, já criam a obrigação de que fosse efetivamente feito esse aporte ao regime próprio de previdência. A coordenadoria enfatiza, inclusive, a necessária observância do princípio da competência. Rebate também os argumentos da defesa, que por brevidade eu me remeto às razões contidas no voto, e a conclusão é também por essa irregularidade com a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4, linha G da nossa lei orgânica. E ainda, senhor presidente, eu observei nesse processo específico de Foz do Iguaçu, exercício de 2013, um gasto bastante considerável com despesas de saúde, e o próprio parecer do Conselho Municipal se remete a uma auditoria que estaria sendo feita pelo Ministério Público Estadual. Então, nesse ponto aqui, a minha proposta seria não de análise, de aprofundamento nesse processo, uma vez que teríamos um extenso contraditório, mas o nosso regimento e a lei orgânica reservam para essa situação o procedimento do levantamento, em que a unidade técnica, nesse caso, por envolver contratação e transferência de recursos, seria a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, prestaria em autos apartados informações sobre esses gastos. Eu discrimino aqui o que tratou de administração geral, atenção básica, assistência hospitalar, ambulatorial, enfim, as várias discriminações desse serviço, para que sejam juntadas informações com vistas à futura abertura de um processo fiscalizatório. E ainda houve a indicação de uma obra pública paralisada, Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meirelles, que, muito embora a nossa Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas tenha indicado a retomada e até a conclusão desse imóvel, me parece oportuno verificar se houve realmente essa conclusão com a devida utilização pelo município. Então, também aproveitando esse mesmo procedimento de levantamento, a proposta é que sejam colhidas informações em processo apartado do município para que informe a respeito da conclusão e da efetiva utilização desse referido imóvel. Então, resumindo, senhor presidente, eu voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em virtude das 5 irregularidades que eu indiquei, imposição por 5 vezes da multa do artigo 87, inciso 4G da nossa lei orgânica, condenação do gestor à restituição do valor pago a maior pelo município em virtude do atraso dos recolhimentos das contribuições do INSS, ainda abertura de processo de levantamento para a análise das informações que eu mencionei, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Previdência. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Era o que constava da minha pauta, agradeço. Agradeço também, Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhora procuradora. Eu tenho, senhor presidente, a relatar, são 21 processos
e todos eles foram instruídos nos termos da Instrução Normativa 117 de 2016. E em todos eles, como tem sido comum, o Ministério Público de Contas se manifesta por nova instrução e opina alternativamente pela negativa de registro. Então, vou relatá-los em bloco, apenas fazendo referência a cada um deles. Em todos, a minha proposta de voto é pela legalidade de registro. Primeiro processo 67004 de 2012, admissão do município de Floraí, edital de 2011. 212-393 de 2012, admissão do município de 1º de Maio, edital número 1 de 2011. 229-423 de 2012, admissão do município de Floraí, edital 29 de 2011. 391-530 de 2012, admissão de Paraíso do Norte, edital número 1 de 2011. 522-821 de 2012, admissão de Juranda, edital número 1 de 2011. 586-641 de 2012, admissão de pessoal do município de Campo Mourão, edital número 1 de 2011. 586-676 de 2012, admissão do município de Campo Mourão, edital número 1 de 2012. São dois processos distintos. 586-714 de 2012, admissão de pessoal do município de Campo Mourão, edital número 2 de 2012. 644-145 de 2012, admissão do município de Araucária, edital número 60 de 2011. 814-865 de 2012, admissão do município de Ivaté, edital número 1 de 2011. 817-910 de 2012, edital número 1 de 2012, admissão do Fundo de Previdência Municipal de Araucária. 163-043 de 2013, admissão da Fundação Municipal de Saúde de União da Vitória, o edital número 1 de 2012. 365-118 de 2013, admissão de pessoal do município de Rebouças, edital número 9 de 2009. 449-982 de 2013, admissão do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, edital número 3 de 2012. 559-6614, admissão de pessoal do município de Ortigueira, edital número 1 de 2012. 287-00 de 2015, admissão de pessoal do município de Santa Isabel do Ivaí, edital número 3 de 2014. 280-675 de 2015, admissão do município de Floresta, edital número 1 de 2014. 729-680 de 2015, admissão de pessoal do município de Maria Helena, o edital número 1 de 2014. 784-576 de 2015, admissão de pessoal do município de Matinhos, edital número 5 de 2015. 832-570 de 2015, a admissão de pessoal da Câmara Municipal de Palmeira, edital número 1 de 2014, e, finalmente, o 506-057 de 2016, admissão de pessoal do município de Alto Paraná, edital número 2 de 2016. Então, todos esses processos, senhor presidente, a proposta de voto segue a instrução técnica e é pela legalidade de registro das admissões. Todos eles estão em discussão, votação, aprovados. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Muito obrigado. Esta presidência agradece, Vossa Excelência, e passa a palavra ao auditor Cláudio Canho. Obrigado, senhor presidente. Começo pelas contas de 2001 de Biporã, que envolvem não só as contas do Poder Executivo, mas também as do Poder Legislativo, ao Fundo de Aposentadoria e Pensões, Fundação Cultural de Biporã e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos. Senhor presidente, trata de contas de 2001, que vieram numa longa instrução, e findou neste ano. Ao final, restaram diversas ressalvas em todas as 5 contas apresentadas nos autos.
Eu vou enunciar as ressalvas e, se houver alguma dúvida por algum dos integrantes do quórum, passo a esmiuçar. Primeira, quanto ao Poder Executivo, a proposta para emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas de Reinaldo Gomes Ribeiretti, em face do recebimento acima do valor devido à remuneração do vice-prefeito, devidamente ressarcido, divergência dos rendimentos e aplicações financeiras nas divergências dos saldos de lançamentos demonstrativos do IPTU e ISS, anulação por decreto de dotação orçamentária, que autorizou a abertura de crédito adicional especial, ausência de reserva de contingência na LDO e na LDA, na LOA e na LDO, orçamentos das entidades da administração indireta não contemplaram as receitas relativas às transferências do município, publicação extemporânea referentes à abertura de crédito adicional suplementar, ausência de autorização da LDO e LOA para despesa de competência de outros entes da federação, distorção na forma de apresentação do balanço orçamentário do anexo 11, em face de anulação de dotação, aplicação de recursos no Banco Bradesco, instituição privada, divergência dos saldos dos extratos bancários das conciliações bancárias e nos demonstrativos do realizável e do passivo financeiro, incorporação de bens imóveis ao patrimônio por meio de dispensa de licitação em valor superior ao permitido na Lei Federal de Licitações, inconsistência entre valores licitados e valores dos bens incorporados ao patrimônio, incremento dos gastos com serviços de terceiros em relação ao gasto do exercício de 99 e na implementação de medidas efetivas da arrecadação de tributos, cobrança da dívida ativa e da Previdência Municipal. Quanto às contas da Câmara Municipal de Biporã, de Pedro Luiz Quimentão, a ressalva é em face da ausência de informações relativas aos empenhos de 2001 e incremento de gastos com serviços de terceiros sem parâmetro por ausência de dados referentes a 99. Quanto às contas do Fundo de Aposentadorias e Pensões de Biporã, de Reinaldo Gomes Ribeiretti, ressalva em face da ausência de documentos, declaração informando a não existência de despesa com publicidade e propaganda, ausência do relatório contendo quadro pessoal, da ausência da relação de processo de admissão e aposentadoria, ausência demonstrativa de serviços terceiros, ausência do termo de conferência de caixa, ausência da portaria de designação do responsável pela conferência de caixa, ausência de documento emitido pelos bancos do qual o município mantém contas correntes, informando todas essas contas correntes, movimentadas ou não, bem como os valores em aplicação financeiras, ausência da assinatura do prefeito no demonstrativo de rendimentos e aplicações financeiras, ausência da assinatura do prefeito na relação de bens incorporados, ausência da assinatura do prefeito no demonstrativo da situação dos bens imóveis, inconsistência entre a planilha de rendimentos e extratos bancários, ocorrência de déficit na execução orçamentária, incremento dos gastos com serviço de terceiros sem parâmetro, haja vista a ausência de dados em relação a 99. Quanto às contas da Fundação Cultural de Biporã, de Marcelo Bueno Siaca, as ressalvas são em face de déficit da execução orçamentária de 1,15%, incremento dos gastos de serviços de terceiros, sem parâmetro, haja vista não haver dados sobre 99. E a última conta, de Jurandir Santos Barduco, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, em face de despesa com publicidade com caráter de promoção pessoal, aprovação do orçamento contendo as transferências do município por meio de decreto do Poder Executivo e inconsistência dos valores e rendimentos de aplicação financeiras. Eu opino pela ressalva, acompanhando os pareceres uniformes também pela ressalva das contas. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 234-36110, contas de 2009, consórcio municipal para aterro sanitário de Pontal do Paraná. A impropriedade que restou é que as funções de controlador interno eram exercidas em acúmulo ilegal pelo próprio coordenador-geral do consórcio, ocupante de cargo comissionado. O que revela não ter havido, de fato, a implantação do sistema do controle interno, ao menos até 31 de dezembro de 2009, quando foi designado o novo responsável pelo controle interno, segundo a firma responsável pelo consórcio e conforme constatado pela unidade técnica. Em que pese a
ser uma irregularidade a responsabilidade sobre o mesmo servidor do executor de controle interno, que é o fiscalizador. Entendo que isso não tem caráter contábil, financeiro, orçamentário ou patrimonial, não estando sujeito, então, à jurisdição desse tribunal, caracterizando uma irregularidade, mas não uma irregularidade de contas, sendo essa a única impropriedade. Entendo que devam ser julgadas regulares as contas e, com a determinação de encaminhar a representação à Câmara Municipal de Pontal do Paraná para tomar as providências que entender cabíveis. Senhor presidente. Está em discussão. Para discutir. Senhor presidente, essa matéria é conhecida, a posição do ilustre conselheiro Canha, que entende que o controle interno não faz parte da análise do mérito da prestação de contas. Nós temos divergido sistematicamente. Nesse caso aqui, me parece que assiste razão a ele quanto ao fato de não configurar uma irregularidade. Realmente, a conta de 2009, em 2007 foi implantada essa exigência, sabemos das dificuldades do consórcio. Mas eu entendo que, por estar no escopo de análise das contas, conforme temos decidido, deve ser indicada uma ressalva nesse sentido. Então, eu apresento uma leve divergência com relação ao ilustre relator, propondo, nesse caso, a regularidade com ressalva das contas, e sem a representação à Câmara Municipal indicada pelo ilustre conselheiro. Continua em discussão. Eu vou acompanhar a leve divergência. Por unanimidade, então, a leve divergência prevalece. Continua com a palavra o relator. O acórdão fica com o voto vencedor. Dando continuidade, senhor presidente, protocolo 120-3589, contas de 2008, referentes ao município de Goiôerê. Em primeira análise, foram constatadas 24 impropriedades. Após a instrução, algumas dessas impropriedades foram consideradas regulares, outras convertidas em ressalvas. Existe um resultado financeiro deficitário de 1,75% das fontes não vinculadas. Além de consignar meu entendimento de que não foi devidamente demonstrado a ofensa ao artigo 9º e 13 da LRF, no presente caso, segundo o quadro demonstrativo da evolução bimestral do resultado financeiro, na folha 14 da peça processual 63, o município, ao longo do exercício financeiro, foi responsável com os gastos, o que aparentemente não foi afastando a necessidade de manter o controle durante o ano. E para somente ao final, no último bimestre, apresentar algum déficit no montante que foi de R$ 232 mil, que configura 1,75%. Então, quanto a esse aspecto, eu entendo plenamente regular o item. Quanto às demais impropriedades, há duas ressalvas, aqui eu acolho, a falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, notificados até 1º de julho de 2007, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS, acrescentando a determinação para que sejam apresentados os documentos por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, demonstrando a regularização desses dois itens. Quanto aos demais itens, são de irregularidade. A primeira irregularidade é a movimentação de recursos em instituição financeira privada. Haja vista que não ficou demonstrado que as contas junto ao Itaú fossem utilizadas exclusivamente para convênios, folha de pagamento e arrecadação. Em face dessa ausência de demonstração, entendo, conforme os pareceres, pela irregularidade. Há ainda inconsistências justificadas nos saldos em relação apresentados nos extratos das instituições bancárias, apontando como irregularidade, e também a omissão de conta corrente do sistema informatizado, também
apontado como irregularidade, entendo que são passíveis de conversão e ressalva com a determinação pertinente. Existe a não comprovação de ajustes realizados em conciliações bancárias e a comprovação dos saldos bancários. Essas duas pela ausência de documentos, extratos bancários que efetivamente fizesse a comprovação desses aspectos. Também a ausência de pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2007, haja vista a ausência de documentos que comprovassem esses pagamentos. Informação incorreta dos valores devidos ao INSS ocasionando a contribuição menor. Ausência de cópias de extratos das instituições financeiras com o saldo em 31 de dezembro de 2008. A ausência dos exemplares dos veículos de comunicação em que constam as publicações das leis que promoveram alterações no orçamento da entidade, bem como dos créditos adicionais de qualquer natureza. Ausência de encaminhamento da LDO acompanhado dos anexos e metas e riscos fiscais. Ausência demonstrativa da evolução da receita nos últimos 3 anos. Ausência demonstrativa das receitas desdobradas em metas bimestrais e ausência de instrumento de planejamento que tratou da programação financeira. Essas 3 últimas irregularidades, eu já havia, em ocasiões anteriores, apresentado a conversão em ressalva, em outros, referentes a outros municípios, mas como também não consta dos autos a publicação das leis orçamentárias, incluindo a LDO e suas metas, eu entendo que, pelo conjunto dessas impropriedades, todas devam ser mantidas como irregulares. Então, a proposta é pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas de FUAD e FURI, referente a Goerê, 2008, em função dessas irregularidades, das ressalvas com as determinações, e ainda pela aplicação da multa do 87.4G por 12 vezes, em função das irregularidades e de algumas ressalvas que são decorrentes de aspectos legais e não regulamentares. É a proposta, senhor. Está em discussão, conselheiro Ivens. Na verdade, apenas uma dúvida. Eu vi na última instrução da COFIN, existe a indicação da irregularidade referente a obrigações financeiras frente às disponibilidades, que me parece que Vossa Excelência tem normalmente entendido como não configurada. Vossa Excelência estaria afastando. Isso, do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apenas nesse ponto específico, senhores conselheiros, eu vi aqui na instrução que houve um acréscimo, no meu entender, considerável de abril de 2008 para dezembro de 2008. A ausência de disponibilidades financeiras subiu de aproximadamente 1.700.000 para 2.788.000. Me parece que é um acréscimo considerável, que a minha proposta seria também com uma divergência pontual, mantendo a regularidade nos termos indicados pela COFIN e pelo Ministério Público, também pela inobservância do artigo 42 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, apenas essa divergência parcial também com relação ao voto do ilustre relator. Continua em discussão. Existe uma divergência parcial, conselheiro? O conselheiro pode refazer o Perfeitamente. É que uma das irregularidades listadas, além de todas essas que o relator mencionou, é a de descumprimento do artigo 42 da Constituição, ou seja, era o último ano de mandato e houve um acréscimo do passivo financeiro em relação às disponibilidades. De 1,7 milhões para 2,7 milhões, aproximadamente. O ilustre conselheiro Canha entende que não estaria configurada irregularidade por não terem, imagino o exemplo dos outros processos que trataram dessa matéria, de sua relatoria, por não ter havido a indicação específica de quais contratações teriam sido feitas no período vedado. Entretanto, pelos dados que, no meu entender, a DCM coloca, me parece configurada essa irregularidade, dado o volume de aproximadamente 1.066.000 reais, em que essa carência de recursos financeiros teria sido aumentada, agravada. Então, por esse motivo, conselheiro Ivan, é que eu manteria, dentre os motivos de irregularidade, também esse ponto, que, ou seja, que a DCM chama como obrigações financeiras frente a disponibilidades, déficit verificado. Eu vou acompanhar a ponderação do conselheiro Ivens Linhares. Na verdade, Vossa Excelência acompanha
o relator com esse adendo. Eu acompanho Vossa Excelência também, mas o relator fica encarregado de fazer o acordo. Eu encaminho daí para a Secretaria Excelência, as razões da divergência. Faça a gentileza, continua a palavra com o relator. Obrigado, senhor presidente. Passo, então, às tomadas de contas extraordinárias, começando pelo protocolo 4928114, tomada de contas instaurada por determinação do acórdão 49513 da primeira Câmara, haja vista ter se constatado naquela oportunidade existência de recolhimentos de contribuições previdenciárias acrescida de juros referente ao exercício financeiro de 2002 pelo atraso no recolhimento de obrigações previdenciárias, que caracterizaria o dano erário com violação aos artigos 10 e 12 da Lei 8429 de 92 e artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Foi citada a senhora Aparecida Mourão Ártico para que apresentasse defesa, bem como o Consórcio Municipal de Saúde. A interessada permaneceu silente. E, então, a unidade técnica, em face da ausência de novos elementos trazidos aos autos, reiterou, então, a irregularidade das contas, com a imputação da devolução de valores de R$ 3.071,94 em valores originais, a senhora Aparecida Mourão Ártico. A representante do Ministério Público nos autos, a procuradora Valéria Borba, corrobora a manifestação da unidade técnica. E eu acompanho, então, os pareceres uniformes pela irregularidade das contas e ainda pela condenação da senhora Aparecida Mourão Ártico ao ressarcimento de valores e ainda nos termos do regimento interno, cópias ao Ministério Público Estadual. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. O protocolo 381815, tomada de conta extraordinária, instaurada pelo acórdão 555114 da primeira Câmara, em razão do não cumprimento de diligências determinadas no processo do ato de inativação 318-23910. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal registra que o acórdão da primeira Câmara não foi cumprido, tendo o município se limitado a juntar cópia de legislação municipal, vedando a incorporação de gratificação de insalubridade. Entende que não há prejuízo erário consistente no pagamento de proventos, cuja inativação deveria ter sido cancelada. A seguir foi incluído como responsável o senhor Joaquim Horácio Rodrigues, para que apresentasse defesa. Após a instrução, a COFAP aduz que o município comprovou o cumprimento do acórdão da primeira Câmara mediante a juntada de ato cancelando a aposentadoria apreciada como ilegal, mas que isso não alteraria as irregularidades apontadas em sua manifestação anterior quanto ao não cumprimento das diligências. Também informa que foi protocolado nesta Corte novo ato de inativação do interessado, senhor Elia Reis de Oliveira. Ao final, manifesta-se pela irregularidade das contas com a aplicação da multa do 87.1b da Lei Orgânica ao senhor Fábio Camussato e ao senhor Joaquim Horácio, que foram os responsáveis por não terem atendido às diligências dessa Corte. E o representante do Ministério Público acompanha, além de acompanhar integralmente a unidade técnica, acrescenta determinação para que o município devolva ao servidor os valores que pagou a título de contribuição sobre a verba gratificação de insalubridade. Eu, senhor presidente, acompanho os pareceres, então, nos termos relatados, pela irregularidade das contas, em face do não cumprimento de determinação desta Corte, a aplicação da multa prevista no 87.1b por duas vezes a Fábio Camussato e ao senhor Joaquim Horácio, e pela aplicação
da multa prevista no 87.1b em Dirce, Bossoiani, Charles e Marco Antônio Ferrari pelo não cumprimento do acórdão 555114 no prazo oportuno. E ainda porque seja considerado cumprido aquele acórdão, já citado da primeira Câmara, devendo ser o processo encaminhado à Coordenadoria de Execuções para as devidas anotações. É a proposta. A proposta está em discussão. Para discutir, conselheiro Ivens. Senhor presidente, eu acompanho atentamente o relato, me parece um processo de uma certa complexidade. Pelo que eu percebi, o motivo da ausência de registro foi o fato de não ter sido incluída uma gratificação de insalubridade, sobre a qual teria havido a contribuição previdenciária. Entretanto, me parece que o prefeito o gestor do fundo teria apresentado uma justificativa de que a lei municipal vedaria essa inclusão. Me parece que é isso que consta do processo originário. Então, o que me parece, senhor presidente, nisso, acho que o relato do conselheiro Canha vai nesse sentido também, a princípio não teria havido dano ao erário, porque realmente o que houve foi a cobrança de uma contribuição indevida do servidor. E, na minha avaliação, analisando a defesa do prefeito ou do gestor, o senhor Elias de Oliveira, enfim, que juntou uma manifestação, haveria uma lei que impediria a incorporação dessa vantagem transitória do adicional de salubridade ao ato de aposentadoria. Então, me parece que, a rigor, não haveria uma irregularidade com relação ao ato que originariamente foi emitido, mas sim o descumprimento da diligência proposta pelo tribunal no prazo adequado, uma vez que ele só juntou, pelo que eu percebo no processo original, isso após a decisão. Então, a minha proposta seria, também em parte divergente do ilustre relator, seria não da irregularidade das contas, mas da conversão dessa irregularidade em ressalva, uma vez que, no meu entender, o ato originário não estaria equivocado, mas a justificativa dele foi atrasada. Então, com a aplicação da multa do artigo 87, inciso 1º, a linha B, se não me engano, que é o que está sendo sugerido, a quem deu causa a esse atraso, não apresentando a justificação. Mas me parece que nós julgarmos irregulares as contas do prefeito, inclusive com eventuais efeitos para efeito de inelegibilidade perante o Tribunal Regional, me parece que o Tribunal Regional Eleitoral seria uma sanção, no meu entender, desproporcional. Então, a minha proposta, levemente divergente também, senhor presidente, seria pela conversão da irregularidade em ressalva com aplicação de multa. Continua em discussão. Senhor presidente, eu tenho Conselheiro Ivan. um processo similar a esse, de modo que eu vou pedir vistas do processo. Não havendo manifestação, vista concedida a Vossa Excelência. Senhor presidente, os dois processos a seguir, a tomada de contas extraordinária de Paranavaí 1775067 e a prestação de contas de transferência voluntária 385-39512, eu solicito adiamento. São adiados a pedido de Vossa Excelência. Passo aos atos de inativação. O protocolo 582-56512 de Iracema de Souza Ferreira, apresentado com 32 dias de atraso. Protocolo 2528-013 de Lindamir Grochevski, apresentado com 202 dias de atraso. E o protocolo 75206215 de Carolina dos Santos, com 10 dias de atraso. Os dois primeiros, os pareceres não se manifestaram quanto ao atraso. E neste último, o Ministério Público não se manifestou quanto ao atraso e a unidade técnica consignou o atraso, mas não propôs a aplicação da multa. Em todos os três, eu acompanho, então, os pareceres pelo registro dos atos. Estão em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 49151614, de Jacira Souto, 93488414, Anália Paz da Silva, 929-46915, Maria de Lourdes Oliveira Martins, todos pelo registro, acompanhando os pareceres. Discussão, votação, aprovado. Protocolo 85073416, de Carmen Sofia Sari,
uma inativação concedida por decisão judicial, que me parece que há um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, aguardando o exame de admissibilidade. Mas a minha proposta é, seguindo já diversas vezes eu já externei essa opinião, é de que como o ato resulta de uma decisão judicial, não estaria sujeito ao exame de legalidade por este tribunal, e por isso a proposta é pelo arquivamento sem análise de mérito. Está em discussão. Senhor presidente, eu vou solicitar vista desse processo, se não houver objeção. Não havendo manifestação, vista a Vossa Excelência. Os processos, o processo de pensão, o 68302011 e o processo 22403012, o primeiro de José Soares, o segundo de Leonor Ribeiro da Silva, o parecer do Ministério Público por nova instrução, insurgindo-se quanto ao conteúdo da instrução normativa 117 de 2016, eu acompanho a copiosa jurisprudência desta Câmara por acompanhar a unidade técnica e pelo registro desses atos. Estão em discussão, votação, aprovados. Protocolo 72596211, pensão concedida a Nilson do Nascimento Ribeiro, acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. O protocolo 50608712, Neuri Adolfo Tizotti, que foi apresentado com 114 dias de atraso. E no protocolo 32587613, José Santos, apresentado com 121 dias de atraso. Os pareceres não se manifestaram quanto atraso e eu acompanho, então, os pareceres quanto ao registro desses atos. Estão em discussão, votação, aprovados. Processo de admissão de pessoal 21510412, concurso público 1 de 2011, de São Mateus do Sul, Câmara Municipal, para contador e advogado. Acompanho os pareceres pelo registro das admissões. Em discussão, votação, aprovado. Concurso público 2 de 2010, de Terra Boa, protocolo 66907012, para o cargo de agente de serviço de enfermagem. Acompanho os pareceres pelo registro da admissão de Vera Lúcia Apolinário, consignando que houve 485 dias de atraso na sua apresentação e que os pareceres não se manifestaram quanto a atraso. Discussão, votação, aprovado. Protocolo 42419016, embargos de declaração em face do acordo de parecer prévio 7416, que julgou irregulares as contas do município de Piraí do Sul, 2006, pela realização de despesas sem licitação, sem indicação do processo de dispensa, em face de divergência nos ajustes efetuados nas conciliações bancárias em confronto com os extratos bancários. O embargante argumenta, quanto à realização de despesas sem licitação, sem indicação de processo de dispensa, que a unidade técnica teria, mediante o parecer 1492 de 2008, se manifestado da seguinte forma, abre aspas, do reexame do feito, verificando as justificativas apresentadas pelo gestor quanto à não realização de licitação, entendemos que tal tópico possa ser objeto de uma ressalva, considerando o pequeno percentual que tais dispensas representam frente ao total de despesas que foram licitadas. Que seja feito um alerta à administração para a adoção de medidas para evitar que a impropriedade se repita. A contradição estaria assentada no fato de que o relatório do acórdão seria o único ponto divergente entre o decidido e o parecer da DCM em relação à ressalva em função da constituição incorreta do Conselho de Saúde, e que, ao contrário do entendimento técnico, o relator entendeu pela plena regularidade. O embargante ainda sustenta que teria havido omissão e obscuridade, por entender não ser possível aferir quais pontos do parecer da DCM não teriam sido acolhidos pelo acórdão, bem como qual seria o supedâneo legal para considerar irregulares as contas em razão da realização de despesas sem licitação ou sem indicação de dispensa, já que a unidade técnica teria entendido pela ressalva. Eu observo que a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, ao contrário do que afirma o embargante, jamais se manifestou pela possibilidade de ressalva à realização de despesas sem licitação ou sem indicação de dispensa, pois em todas as suas instruções sempre apontou a irregularidade, incluindo a instrução conclusiva 4221/2015, peça processual 129,
na qual foi acompanhada integralmente pelo Ministério Público. O alegado parecer 1492 de 2008 sequer consta dos autos. A citação do embargoante atribuída à unidade técnica parece tratar-se de opinião preliminar do representante do Ministério Público, que posteriormente foi devidamente aprimorada, inclusive em sua manifestação final, quando explicitou seu posicionamento pela irregularidade da realização de despesa sem licitação ou indicação de processo de dispensa. Quanto à suposta ausência de indicação de fundamentação legal concreta e pormenorizada, individual e detalhada, tal qual se teria feito com relação às ressalvas, com realização à irregularidade referente às licitações, consigno que a irregularidade foi absolutamente dissecada nas diversas manifestações, principalmente da unidade técnica, culminando com a condenação da prática na instrução conclusiva 4221/2015. Quanto à suposta ausência de indicação dos dispositivos legais maculados, da simples leitura do acordo já se percebe que estão presentes tanto no relatório quanto no voto apresentados, assim não há o que se falar em contradição, omissão ou obscuridade, e por isso proponho que este colegiado conheça dos presentes embargos para, no mérito, negar esse provimento. Então, discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual de 2009, Sercontel S.A. Telecomunicações, em que, em primeira análise, foram constatados 4 impropriedades, sendo a última impropriedade referente ao uso inadequado de inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços advocatícios, mas durante a instrução foram devidamente esclarecidos os pontos, restando ainda como impróprio a existência de valores vencidos e não pagos na relação dos devedores do ativo circulante. E, em função disso, eu verifico inicialmente que a unidade técnica manifestou-se pela irregularidade das contas, pela realização de despesas sem licitação, sem indicação do processo de dispensa para a compra de software, de licença de uso de software, pelo montante de R$ 101.544,85, em 2 oportunidades, em 16 de julho de 2009 e no dia seguinte, 17 de julho de 2009. Este, e além de outros 17 itens considerados irregulares em face da realização de despesas sem licitação e sem indicação do processo de dispensa. Na defesa apresentada, o responsável esclarece que foram digitalizadas inicialmente apenas as peças processuais que se julgaram essenciais e que, para esclarecimento das irregularidades, anexou cópias integrais dos procedimentos licitatórios, o que permite que a irregularidade possa ser convertida em ressalva às contas, haja vista que a irregularidade, ao final, consistiu em apenas a ausência de documentos relativos ao processo do pregão 31 de 2008, que é o referente à licença de uso de software. Além da conversão em ressalva, acrescenta determinação para que a entidade encaminhe a documentação ausente, em caso de não envio, seja aberta a tomada de contas para apurar eventual dano erário. Quanto à contratação de Rocha e Advogados em 15 de maio de 2009, por R$ 11.500, cujo objeto foi a defesa em instância superior de 2 ações trabalhistas, sem a realização de concurso público. Não vejo ofensa ao artigo 37.2 da Constituição Federal, haja vista que a contratação se deu buscando reverter passivo trabalhista da Sercontel e evitar despesas superiores ao valor do objeto do contrato.
De acordo com os contraditórios apresentados, a contratação se deu para atuação perante o Tribunal Regional do Trabalho e assumiu caráter estratégico, tendo em vista os elevados valores para que as condenações poderiam atingir, com previsão de condenação em caso de insucesso nas demandas trabalhistas de aproximadamente R$ 500 mil. Também reforça o valor contratado de R$ 11.500, não se mostrou acentuado, quanto comparado às possíveis despesas, com deslocamento, diárias, alimentação, entre outras, que a Sercontel teria para envio de profissionais de seu quadro pessoal e outras localidades, como Curitiba e Brasília, para acompanhamento de processo. Também diverjo quanto ao apontamento de irregularidade das contas e face do uso inadequado de inexigibilidade de licitação na contratação de Manesco, Ramírez, Pérez, Azevedo, Marques, Advocacia, no valor de R$ 95 mil, para defesa em relação ao procedimento de apuração de descumprimento de obrigações, PADO, instaurado pela Anatel, haja vista que, em pequeno lapso temporal, houve a contratação do escritório Mundi Advogados para defesa de 21 desses denominados PADO, pelo valor de R$ 105 mil. A COFIN não contesta a legalidade e a necessidade das contratações, mas se posiciona pela irregularidade em face da discrepância entre os valores da primeira e a segunda contratação. Observa-se que a contratação de Manesco, Ramírez, Pérez, Azevedo, Marques e Advocacia se deu em 27 de fevereiro de 2009, por R$ 95 mil, dos serviços advocatícios já relatados, em sede de PADO, instalada pela Anatel, e foi indicado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos Regulatórios de outra operadora de telecomunicações. O valor da multa pretendida pela Anatel no referido PADO era de R$ 3.053.000. No que diz respeito à contratação do escritório Mundi Advogados, a mesma se deu em 17 de março de 2009 para a prestação de serviços advocatícios em relação a 19 PADOs, cujas multas pretendidas somadas chegariam em valores originários a quase R$ 8 milhões. Os responsáveis alegam que não havia tempo hábil para a realização de procedimento licitatório e as contratações se deram em caráter emergencial, em face do risco de suspensão temporária, caducidade e declaração de inidoneidade das concessionárias, e ainda do fato de a Anatel propor multas desproporcionais à capacidade financeira de cada concessionária e exigir como garantia bens patrimoniais não incluídos na relação de bens reversíveis à união do contrato de concessão, o que poderia comprometer a gestão econômico-financeira da Sercontel. Diante da singularidade e particularidade dos objetos contratados, não me parece ser possível afirmar, pela simples comparação entre a quantidade de PADO constante de cada contrato, que as contratações tenham sido irregulares quando comparadas entre si. Dos documentos trazidos aos autos, a Sercontel, a meu ver, demonstra que julgou as propostas em cada oportunidade e optou pela contratação mais vantajosa em cada momento. Entendo, então, que as contratações atenderam ao disposto do inciso 25.2 da Lei 8666 quanto à inexigibilidade. E acompanho os pareceres uniformes quanto às ressalvas apontadas em relação à existência de valores vencidos não pagos na relação de devedores do ativo circulante. Por ver que, em processo análogo, esta Corte julgou regular com ressalva também na prestação de contas da Sercontel Celular do exercício de 2008 pelo Acórdão 485/14 desta Câmara. Então, a mesma situação já foi objeto de ressalva em outro julgado deste mesmo colegiado. Então, senhor presidente, em face do exposto, entendo que nos termos do artigo 16.2 sejam julgados regulares com ressalvas as contas de Gabriel Ribeiro de Campos, de Mário Jorge de Oliveira Tavares, Fernando Lopes Quiref, pela existência de valores vencidos e não pagos na relação dos devedores de ativo circulante, e bem como a realização de despesas sem licitação e sem indicação do processo de dispensa em face da ausência de documentos, no caso deste último, o senhor Fernando Lopes Quiref. E ainda que seja determinado que sejam trazidos, por ocasião da
da apresentação das próximas contas, documentos referentes ao procedimento licitatório do pregão 31/2008, que é a licença de uso de software. E ainda seja aplicada a multa do 87.4G a Gabriel Ribeiro de Campos, Mário Jorge de Oliveira Tavares, Fernando Lopes Quirefe, Mário Jorge de Oliveira, pela manutenção, pela existência de valores vencidos e não pagos na relação dos devedores do ativo circulante, haja visto que isso constitui ofensa ao artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a proposta. Ela está em discussão. Votação aprovada. A minha pauta está atendida, obrigado. A presidência agradece Vossa Excelência e deixa a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convocam a próxima reunião para dia 3 de maio, às 14 horas, horário regimental, sendo a 14ª sessão desta Câmara. Levante-se a sessão.